Muito bem. Ontem começou o inverno, ai que lindo. Uma estação do ano... Tu não disseste. Que é que tem? Ontem começou o inverno. Ai que lindo. Então também é lindo. É muito lindo. Não é só... É tão muito lindo. E veio cheio de frio. Ouça, trouxe tudo, parece que abrimos o congelador. Uma estação do ano que é muitas vezes associada à depressão. Vamos perceber porque é que ficamos com tendência para termos mais depressões, mais tristezas nesta altura do ano. E para nos falar deste tema temos connosco Ana Matos Pires, Inês Rotes e Vasco Morgado Júnior. Um aplauso para os três. Bem-vindos. Muito bem-vindos. Agora nós, olá, boa tarde, bem-vindos. Bom, por ordem, temos, só para não nos enganarmos nos nomes, o Vasco Morgado, é o mais fácil de saber por aqui, a Ana Matos Pires e a Inês Rodes, uma psiquiatra e a outra psicóloga. Bom, quando nós falamos de facto do inverno, falamos principalmente de, e falamos nós sem termos conhecimento de causa, menos tempo de sol, mais escuridão, ficarmos mais isolados, isso também contribui para nos sentirmos mais deprimidos. Falam e falam bem. Não há dúvida nenhuma que há uma relação direta entre o clima, e nomeadamente o solo, e o estado do humor. Eu, de qualquer maneira, acho que é sempre importante fazer aqui uma separação. Uma coisa é nós estarmos mais tristes, outra coisa é estarmos clinicamente depressivos. Claro. Agora, que há, de facto, uma correlação importante entre o clima e o estado de humor, é verdade. É verdade. E então, Inês, qual é a diferença entre estarmos deprimidos clinicamente ou estarmos apenas tristes a passar uma fase complicada da nossa vida? Estarmos tristes é temporário e se não for uma tristeza patológica, ela passa e é alterada por circunstâncias do meio. É fácil alterar essa tristeza com circunstâncias do meio. Portanto, a questão do temporário. Outro fator importante é a questão da funcionalidade, ou seja, quando nós estamos tristes, é funcional. A tristeza é uma adaptação do organismo e do cérebro. Faz parte da vida. Faz parte da vida e é essencial. Ela é essencial, mais do que fazer parte, é essencial. Quando estamos em depressão clínica, é um sofrimento, é uma tristeza que dizemos que é tratável e que deve ser tratada e que passa a ser disfuncional, afetando geralmente várias áreas da vida. Uma coisa que me parece sempre muito importante, nós se não percebemos e se começamos a banalizar o uso do termo de depressão e se não fazemos esta diferença, acabamos, enfim, esticando um bocadinho a corda por perder o direito a estar adequadamente tristes quando nos aborrecemos e a estar adequadamente contentes quando nos acontece alguma coisa boa, não é? E, portanto, esta diferenciação é muito importante. O estar deprimido e a depressão é uma doença como outra doença qualquer, que implicam um conjunto de sintomas e sinais que não passam só pela tristeza. E um tratamento também. Exatamente. O Vasco Morgado está aqui connosco porque, à semelhança de tantos outros projetos, vai levar a cabo também um dos que nos parece a nós mais fundamental nesta altura, porque as condições sociais, financeiras e económicas deste país levam, muitas vezes, a quantidade de dívidas que as famílias hoje em dia têm, leva muitas vezes à depressão. Mas antes de falarmos sobre esse supermercado tão especial, o Agora Nós foi à rua para saber como é que as pessoas se sentem nesta altura do ano. Já falamos com o Vasco. A depressão sazonal também depende muito do espírito da pessoa, acima de tudo o poder de encaixe. A influência, provavelmente, do tempo no nosso estado de espírito, na nossa atitude, deixar-nos influenciar por isso, seja bom tempo, mau tempo. Olha, é não ter com quem sair, é estar sozinha em casa, esse género de coisas, né? Que leva a que as pessoas, de facto, percam a alegria de viver, acham que isto não tem significado, portanto é uma doença moderna, não é? No inverno, com certeza, que é onde a gente fica mais dentro de casa, não sai muito pra rua, não é habitual ir pra rua. No inverno é pior, porque também me acontece comigo, às vezes quando está os dias de chuva, aqueles dias de nevoeiro, os dias tristes, não sei o quê, pronto, é assim um bocado triste, não é? Leva-nos mais a recolhermos, a sentirmos mais isolados, há mais escuridão e daí deve haver mais depressão. Preocupações com
financeiras ao fim do mês, se a pessoa não está em condições de levar uma vida, enfim, adequada. No meu caso, que sou brasileira, sinto muitas saudades, então a gente ficar sozinha, sentir falta de alguém, uma companhia, acho que isso ajuda bastante na depressão. Por exemplo, o Natal, para muitas pessoas, é um motivo de depressão, porque não tem ninguém com quem passá-lo. Altera com certeza. Quando a gente acorda com o sol, sorrimos logo. Quando acordamos com chuva, olha que chatice. Não tenho aquela disposição, não tenho aquela alegria, não tenho... Pronto, a gente sente-se triste, não é? O frio tem o seu encanto, o verão tem o seu encanto e gosto de apreciar ao longo do ano cada um desses momentos. E gosto que haja essa diversidade. Gostoso você acordar, abrir a janela e ver o sol. Isso é, na minha opinião, acho que é super legal. Pode não ser, não é? É mais um bocado de estar sozinho e não se ter com quem sair. É mais isso. Creio que não será. Eu creio que nós próprios criamos muitas vezes as condições para nos deprimirmos. Depende de pessoa para pessoa, não é? Eu nunca precisei de ir ao psiquiatra. Imagino o sol. Bom, Vasco, até porque temos aqui pano para mangas para uma conversa com estas declarações, mas que supermercado é este que criaste? Ou melhor, que criou a tua equipa e teve a ideia? Estamos a alinhavar os últimos pormenores. Tem a ver também com o fator que se falou aqui de dar condições do meio para que não se atinja esse vetor da depressão. O facto de darmos às pessoas não a caridade, mas dignidade. O apoio social, ele existe, está criado, se calhar de uma forma antiquada e quadrada, fechada a uma solução que funcionou há 40 anos atrás e hoje em dia tem que ser adaptada. Isto é o facto das pessoas deixarem de estar numa fila para receber a comida. Dona Itelvina, não sei o quê, está aqui o seu saquinho. Não, isso tem que acabar. É olharmos para nós e percebermos o que é que se pode... Portanto, estamos a falar de um espaço onde há privacidade, há solidariedade, há acompanhamento... E há, acima de tudo, a dignidade de quem é ajudado. Ou seja, é um supermercado, nós não chegamos lá para pagar aquilo que precisamos de comprar. Não, nem todos podem lá ir. Exatamente, então. As pessoas que lá vão são as pessoas que serão identificadas pelos serviços de apoio da freguesia e essas sim vão às compras normalmente com um cartão especial com Santo Antónios, créditos com Santo Antónios. E porquê é que eu ia estar a dar um pacote de arroz por semana à mesma pessoa? Ninguém come um pacote de arroz por semana. Portanto, a pessoa vai, em vez de levar o arroz, para a semana leva a massa. Mas ela é que escolhe. Não somos nós que agarramos no saco e está aqui. Não, isso não... Hoje em dia, expor as pessoas a esse tipo de ajuda, que é benéfica, que nós sabemos que é necessária, mas não tiramos-lhe a dignidade. A dignidade dela poder escolher, dela poder... perceber o que é que lhe faz falta em casa, se é o óleo, ou se é o arroz, ou se é a massa, ou se é, se calhar, a farinha láctea para o filho. Para o filho, sim. E hoje em dia há muito... Há aqui uma atualização daquilo que era o comum apoio, não é? Portanto... Sim, eu não lhe gostava de chamar atualização, gostava de lhe chamar, se calhar, uma forma diferente de olhar para o problema, porque a caridade, por si só, pode ajudar, mas não resolve, não traz autoestima. Não... E é na tua junta de freguesia, a Rua da Caridade. É, sim, senhora. Exatamente. Vossa Excelência está bem informada. Doutor lindo! O doutor Vasconcelos é quem quiser, quem se sentar aí. Aliás, ele tem muito para falar sobre depressão. Nós brincamos muito com isso porque é de facto um bocadinho assim e é por isso que nós gostamos tanto dele. Ora bem, ouvimos ali muita coisa quando fomos à rua, não é? Uma das pessoas dizia que depende de pessoa para pessoa, isto de se ficar deprimido. Há pessoas que imaginam o sol e têm os mesmos problemas de outras, mas conseguem perfeitamente passar por cima deles. Depende de facto da força anímica de cada um. Eu não diria da força anímica, depende de cada um de facto. Eu costumo dizer a brincar que não deprime quem quer, deprime quem pode. O psicopata não deprime, não tem aparelho emocional para isso, para deprimir, para ficar triste, para sentir culpa. E, portanto, é óbvio que o eclodir de uma perturbação depressiva depende, como de resto qualquer doença, do conjunto que é aquilo que somos nós como estrutura do organismo e a nossa reação com o meio, certo? E depois é deste jogo de
interações causais ou de fatores de risco que uns conseguem aguentar-se, outros não se conseguem aguentar. O mesmo consegue aguentar-se numa fase da vida e, muitas vezes, com o mesmo estímulo, não se consegue aguentar noutra fase da vida. Ou seja, é verdade isso. Agora, há uma coisa que é muito importante, e eu penso que esta mensagem é muito importante deixar. Não estamos a falar de fortalezas nem de fraquezas. De facto, há um ponto de equilíbrio que é rompido, como o fígado. Quando os fígados não são todos iguais, quando um fígado quebra, entra-se em insuficiência hepática. É exatamente a mesma coisa. E, portanto, potencialmente, qualquer um pode deprimir. Agora, é óbvio que os fatores pessoais e a interação com aquilo que é a realidade atual dessa pessoa têm importâncias. Um fator curioso, por exemplo, é que as taxas de suicídio diminuem francamente nas alturas de guerra. Eu brinco também com esta situação, eu costumo dizer, há quem nos mate, não precisamos matar-nos, não é? Ou seja, isto para também dizer... é um instinto de sobrevivência. Naturalmente. Temos duas especialistas. Eu queria... Nos anos 80 e 90 falava-se muito do esgotamento, as pessoas ficavam esgotadas. Hoje em dia falamos de depressão, mas um burnout, uma pessoa que está esgotada mesmo, isto é uma depressão, é uma forma de depressão ou é um cansaço extremo? Como é que podemos aqui falar destas duas situações? É sempre muito difícil, no abstrato, dizer se pode ou não pode. O que acontece, o burnout e o termo burnout está muito mais associado ao esgotamento e muito ligado à ocupação laboral e profissional das pessoas. O que acontece é que quem está em burnout tem muito mais risco de desenvolver uma depressão. Mas a diferença é que a depressão afeta ou pode afetar várias áreas da vida e quando se fala de burnout estamos exclusivamente ou quase exclusivamente a falar, embora isto depois também possa afetar a vida das pessoas e a satisfação no geral, mas estamos a falar de problemas e de um esgotamento relacionado com a parte laboral. E o Natal, por exemplo, quando nós falamos do Natal, há muitas pessoas que não suportam o Natal, não é? E ainda por cima é visto como a festa da família por excelência, mas nem toda a gente tem a família ideal, a família completa. Ninguém tem a família ideal. Pois, não existe. A família ideal só nos livros da Anitta. No nosso coração, mesmo que não seja ideal para os outros, e no Filadélfia. No Filadélfia. Exato. Mas as perdas também familiares também se sentem mais nesta altura do ano, não é? Voltando, se calhar, se me permitem, um bocadinho atrás e reforçando muito o que a Ana disse, nós devemos ter sempre presente que uma depressão, e isto é muito importante, que uma depressão é causada sempre por, digamos assim, dois tipos de fatores. Os fatores biológicos e genéticos, podemos falar de predisposição, e depois, por outro lado, os fatores ambientais, e aqui o ambiente no sentido lato, psicológicos, sociais. E quando estamos a falar do Natal, por um lado, e também voltando um bocadinho atrás, estamos no inverno, e ao bocado, e relacionando com o que uma senhora ali dizia do sol, embora ela tenha dito algo que devemos balizar, ela disse uma coisa muito importante que tem a ver com o sol. E, efetivamente, nós sabemos e sabe-se que a luminosidade interfere numa das hormonas principais relacionadas com a questão da satisfação, que é a serotonina. E também com hormonas ligadas ao sono, portanto, tendo mais escuro, tendemos a estar mais dormentes, não é? E mais isolados também, não é? Temos menos atividades sociais, embora depois existam, e nomeadamente juntas, que contrariam isso e acabam por ser fatores protetores. Não é por acaso que a fototerapia é uma das técnicas de tratamento da depressão, nomeadamente no norte da Europa. Exatamente. Portanto, o Natal é nesta época. E depois, dentro destes fatores psicossociais, uma das grandes temáticas ou das temáticas que surgem ligadas à depressão são as perdas, sejam elas das variadíssimas formas. Quando falamos de perdas de entes queridos, de familiares, de relações, às vezes as famílias também se quebram, não é? E o Natal, como é suposto ser esse ambiente e temos toda uma carga simbólica e representativa que deveremos estar em família e em paz e em harmonia, não é? Podem ser fatores desencadeadores, pelo menos da tristeza, que depois poderá ou não, e aí temos que ver o tempo, porque o tempo das festas não sinaliza a partida uma depressão, mas pode efetivamente serem aquilo que os anglo-saxónicos usam muito como o trigger, o gatilho para qualquer coisa que poderá vir a seguir, não é? Exatamente. Poderá haver aqui uma parte de um trabalho, então, que nós fazemos e que se calhar também me ajuda a mim, se calhar, a não entrarem nesses caminhos mais depressivos,
que é o fazer acontecer para que, de alguma forma, consigamos minimizar isso às pessoas em questão. O facto de retirar as pessoas do rendimento social de inserção, colocá-las a trabalhar, levantar-lhes a autoestima, mesmo que essa autoestima seja levantada pelo facto de eles apoiarem outros que não estão bem. Sair desse movimento de letargia. Eu penso que isto aqui poderemos, de alguma forma, então dar alguma daquelas frases banais que se usam muito. Tens tempo para estar depressivo, é porque não tens nada para fazer. Há aqui uma questão, no sentido lato da palavra depressão, penso que poderá eventualmente, se calhar, ajudar o trabalho que se faz diariamente. Acho que, aliás isso é muito importante, porque a prevenção primária, de facto, não é fácil nestas situações e, portanto, o pouco trabalho que nós podemos fazer a esse nível é essencialmente psicopedagógico. E no terreno, antes de entrarmos para aqui que estávamos a conversar e dizíamos que, por exemplo, a articulação dos serviços de saúde com as estruturas locais podem ser extraordinariamente importantes neste tipo de apoio pré-clínico, digamos assim. Muito bem. Temos que ouvir aqui um recado, não é? O nosso colega de trabalho, José Carlos Malato, também quis deixar aqui um recado sobre este tema da depressão. Vamos ouvi-lo. Quem sofre de depressão deve ser forte e sair dela. Este é um dos grandes mitos associados à depressão e, na verdade, é mentira. É mentira porque quem sofre de depressão tem realmente um problema a nível do cérebro. É uma disfunção que o indivíduo não controla e, por isso, deve ser ajudado. Muitas vezes não nos apercebemos de que estamos deprimidos e, por isso, é muito importante que quem esteja ao nosso redor nos ajude a perceber os sinais e nos dê a mão para podermos sair dessa situação terrível e procurarmos ajuda médica. Por exemplo, um atleta de alta competição, se tiver uma lesão, não pode correr. Isso não depende da sua vontade. Imagino que temos uma gripe agora no inverno. Ninguém diz, anda, sai lá dessa gripe, deixa-te disso. De facto, é muito importante que as pessoas tomem consciência de que a depressão é uma doença e, por isso, deve ser tratada. Os outros devem dar o primeiro passo quando se apercebem dos alertas, quando a própria pessoa, de facto, não se dá conta e depois procurar ajuda médica. É o mais importante. Sair da depressão o mais depressa possível. Muito obrigado. Beijinho, querido Malato. Feliz Natal. Belíssimo recado, até Verdade. porque para sairmos da depressão precisamos de ajuda e precisamos de ser diagnosticados. Estávamos aqui a ver estas imagens. É verdade. O que é que se passa aqui nestes dois cérebros? Temos a imagem de um cérebro deprimido e outro não deprimido. Quem é que nos quer elucidar sobre o que aqui se passa? Eu acho que a mensagem essencial, e sem entrar em grandes em detalhes, neurobiologias, não vale a pena. Eu acho que a mensagem é uma e muito simples, que são diferentes. E não temos dúvida nenhuma e devemos fixar de que, quando estamos deprimidos, temos alterações no cérebro. E é uma falência da adaptação do cérebro a lidar com a vida. Até o cérebro está mais escuro, não é? Parece que apagamos as luzes. O que nós vemos ali são marcadores, são umas substânciazinhas que nós injetamos no sangue e depois vão colar-se às células, não é? E, de facto, dão um nível de, por exemplo, consumo de açúcar, que é o nosso combustível. É o oxigênio. É o que as células do cérebro só comem oxigênio e açúcar. Basicamente, o que estas colorações nos dão é o trabalhinho, digamos assim, o trabalhinho da célula. E como é que nós medimos esse trabalho? Medimos pelo consumo indireto de oxigênio e de açúcar. Exato. Portanto, e aquela imagem, de facto, mostra aquele cérebro está a trabalhar muito mais, este a trabalhar muito menos por incapacidade. Não é porque as pessoas não querem, é por incapacidade. Muito bem. Agradecemos imenso a vossa presença, até porque nos vem aqui demonstrar que muitas vezes temos mais atenção às revisões que fazemos aos nossos carros do que a revisão que temos que fazer interna à nossa cabeça, que é tão fundamental. Muito obrigado. Obrigada a todos. Feliz Natal. Bom Natal. Por esta boa conversa, um bom Natal aos três. E Vasco, quando abrir o supermercado, avisa. Quando abrir o supermercado, avisa, e qualquer iniciativa da Junta de Freguesia de Santo António, estamos Tem aqui o nosso destaque, porque é mesmo uma Junta de Freguesia próxima das pessoas, como se quer. Obrigado. Um grande aplauso para vocês. Obrigada. Bom, olha, falaste tu da revisão ao automóvel e eu vou dizer que o popó do papai é o nome do